A paz de Jesus Cristo, Dr. Ricardo. Eu mando aqui esse relato. Tentarei resumir no mínimo de tempo possível. Não quero tomar o seu tempo, mas eu me chamo Fernanda. Atualmente estou com 42 anos e eu conheci a congregação na infância. A minha família não era da congregação. Minha família era uma família de descendente de italianos, porém que não eram da máfia congregacionista, entre aspas. Afinal de contas, todo mundo era pobre lá em casa. Ninguém ia ser da congregação. Éramos católicos de IBGE, entre aspas. E nunca tivemos grandes problemas em matéria de religião, cada um podendo exercer a sua liberdade como quisesse. Nunca me foi imposto nada. Fato é que quando eu era criança, eu tinha por volta de 7 anos, eu me dava muito bem com uma tia minha e uma prima. E elas se mudaram para uma cidade no interior de São Paulo chamada Itapetininga. E a minha avó, mãe do meu pai, sendo que essa tia era minha tia por parte materna, é minha tia por parte materna, disse para minha mãe as seguintes palavras, essas sim proféticas. Ela disse para minha mãe: olha, aquela cidade é o inferno. Todo mundo que vai para lá fica louco, porque vira crente. Foi o que minha mãe ouviu. Aquela cidade sempre teve uma população de membros da congregação muito grande. E a irmã dessa minha avó, então minha tia-avó, também se mudou, havia se mudado para lá há muito, muito tempo. E por ter então se convertido à congregação, ela parou de ter contato com a minha avó. Ela viveu uma vida muito triste, de muita privação, muito sofrimento no casamento, passou fome, mas não procurou mais a minha avó, sendo a sua única irmã, né, sua única parente viva, porque a minha avó era do mundo. Então essa minha avó, quando viu que essa minha tia estava mudando para essa cidade, disse isso para minha mãe. Fato é que a minha mãe até se preocupou um pouco no início, porque essa minha tia sempre teve a cabeça um pouquinho fraca, entre aspas, digamos assim, ela meio que se deixava levar. E não deu 2 anos, a minha tia já estava indo em igreja crente, na congregação. Mas eu acredito que o pior de tudo aí tenha sido o fato de que, além dela ir, quando eu ia para lá passar minhas férias e tudo, ela me levava na igreja. E quando eu era pequena, a sua visão da vida é muito diferente, é tudo muito lúdico, tudo muito lúdico. A minha tia também não era batizada, ela era convertida, porém não batizada. Então ela não seguia os usos e costumes da igreja. Enfim, e eu conheci essa igreja lá. A minha mãe ficou muito brava quando descobriu, proibiu ela de me levar na igreja, não me levou mais. Isso aí deu muita briga de família, inclusive. Eu, que já não me dava tão bem com a minha mãe, passei a ter mais atrito com ela por conta disso, porque eu queria ter o direito de ir na igreja que eu quisesse. Cresci, entrei na faculdade, saí de casa para estudar, me formei em medicina com 23 anos de idade, sempre fui uma filha exemplar para minha mãe, nunca tive problema nenhum com droga, com nada. Porém, minha mãe era uma pessoa que, enfim, eu nasci com um propósito naquela casa de salvar um casamento, de ser a imagem e semelhança da minha mãe. E não foi o que aconteceu. Eu posso até ter salvado o casamento, ela conseguiu segurar meu pai, mas fato é que eu era a imagem e semelhança do meu pai e sempre me dei muito melhor com ele. Nunca, enfim, eu nunca cedi às chantagens emocionais da minha mãe pra fazer frente ao meu pai. Ela queria ferir meu pai me usando.
Quando ela viu que eu não ia desprezá-lo e, enfim, fazer o que ela queria que eu fizesse, então ela passou a me desprezar e a me tratar mal, ser bastante abusiva do ponto de vista psicológico, isso desde pequena já. Eu tô voltando um pouco no tempo para contar as circunstâncias. Então minha vida foi muito difícil pelos abusos psicológicos, já que ele não permitia que ela abusasse de mim fisicamente, mas psicologicamente ela era livre para praticar o tipo de abuso que ela queria. Chantagem emocional, xingamento, coisas que não vem ao caso lembrar, gatilhos que eu ainda tenho. Para fugir desse ambiente opressor, eu passei na faculdade longe de casa, fui estudar longe de casa. E aí, durante a faculdade, eu me sentia bastante sozinha, Pensava muito em Deus, sabia que eu tinha uma crença dentro de mim e que por tudo aquilo que eu tinha vivido na casa da minha tia e tinha ouvido, então eu achava que a congregação era a melhor igreja crente que eu pudesse procurar. Eu era muito jovem. Fato é que eu não conhecia um amor que não fosse doente, entre aspas. Quando a gente tem o amor materno adoecido, quando aquela pessoa que tem que te amar de maneira compassiva, generosa, é alguém que te machuca, a gente confunde então dor com amor. E eu tinha uma autoestima muito baixa, eu conheci um moço pela internet em 2003 e eu tinha 22 anos, ele era 12 anos mais velho do que eu e era uma pessoa que também era extremamente abusiva. E isso eu já percebia desde o namoro, já percebia quando namorava, já era muito evidente para mim o quanto ele era abusivo. Mas eu não me permitia pedir socorro e muito menos encarar esse cara de medo de apanhar ou mesmo dele me largar. Eu era uma pessoa sem amor próprio, com a autoestima extremamente adoecida, enfim. E esse moço, ele foi ficando cada vez pior, cada vez pior. E foi quando eu resolvi voltar a procurar a congregação. Por tanto sofrimento que eu comecei a passar na mão dele. Ele era meu namorado já há uns 2 anos. E comecei a passar realmente péssimos bocados na mão dele. No começo, agressões psicológicas, verbais. Depois, agressões físicas. Ele não era da congregação. Ele nem conhecia a igreja crente. Porém, um dia eu fui congregar. Eu voltei, era testemunhada. Fui congregar. 2 meses depois eu me batizei. Levei ele para a igreja, ele gostou. Ele foi hipnotizado, como o senhor mesmo diz, num culto de batismo. E foi lá tomar um banho de tanque. Sem saber a que se refere um batismo numa igreja ou uma escolha de batismo depois de adulto, né? Eu falo que ele foi tomar um banho no tanque. Ele desconhecia completamente o que era congregação. 2 meses depois ele nunca mais foi no culto, mas eu continuei indo, porque o que eu buscava era que Deus mudasse esse homem, mudasse alguém que era um psicopata. O fato é que um dia eu fui no culto em outra cidade, nessa cidade da minha tia, inclusive, fui pra lá e fui acompanhá-la num culto. E dentro desse culto, um pastor olhou pra mim, o ancião olhou pra mim, tava pregando, e me viu quietinha ali num canto, um pouco emocionada. Eu usava uma aliança na mão direita de noivado. Não sei se ele olhou pra aliança ou não, eu não sei o que ele viu.
Eu só sei que ele apontou pra mim e falou: teu inimigo diz que não vai dar certo, mas eu te digo que vai. Hoje eu confirmo teu casamento. Na hora eu fiquei extremamente feliz. Liguei para o meu então noivo. Ele também ficou muito feliz, entre aspas. Enfim, nós nos casamos. O casamento foi um fracasso. Eu só não saí morta porque eu acordei a tempo e consegui me livrar de tudo aquilo da maneira que eu consegui na época, que foi fugindo de casa. Fugi, peguei minhas coisas, deixei todo o resto pra ele. Falei: pegue tudo que você quiser, não quero mais nada. Eu fui viver minha vida, mudei de emprego, mudei de casa, mudei de tudo, pra não ser encontrada por ele. Enfim, e uma coisa que sempre me deixou muito triste, muito triste. E eu perguntava pra Deus: Senhor, por que o Senhor mentiu pra mim? E eu questionava Deus por que ele havia mentido pra mim, porque já aqui na igreja, que eu já frequentava há bastante tempo, já era batizada, eles falavam que a palavra de quem estava lá em cima, a boca de quem estava lá em cima era tomada pelo Espírito Santo. Então Deus tinha mentido para mim e aquilo me revoltou tremendamente. Porque a minha fúria foi voltada não contra aquele homem que apontou para mim, mas contra Deus. E por aquela ocasião eu parei de ir na igreja, eu me afastei com muito medo, porque as pessoas falavam: olha, sua vida vai dar toda pra trás. Mas dá pra trás o quê? Você já era uma porcaria, você já tinha me livrado de um marido abusivo, que tinha me colocado em dívida, tinha me destruído tudo, só não tinha destruído a minha vida porque não conseguiu, porque não deu tempo de me matar. Mas o que pra trás podia dar? Mas mesmo assim, eu acabei me afastando, mas com muito medo, com muita culpa, porque dizem que a palavra, né, dos membros é que se você sair, Deus vai te caçar, né? Deus vai te caçar onde quer que seja. Vai te caçar e vai acabar com a tua vida. Porque quando eles encontram a casa vazia, entram 7 espíritos malignos, entre aspas, e acaba com tudo que você tem. Só que não tinha nada. Nada. Eu mudei minha vida, eu já era independente, trabalhava, já tinha especialização, trabalhava em vários hospitais. E fato é que enfim, eu acabei me afastando da igreja essa época. Dei um tempo para mim mesma para respirar, porque eu já não sabia mais nem quem eu era. Eu já havia sido uma mulher bonita, uma moça bonita, bem arrumada, maquiada, meu cabelo estava sempre pintado, as minhas roupas eram muito bonitas, a minha unha estava bem feita e eu me larguei. Eu virei aquele ser humano que deixa o cabelo comprido amarrado num coque, não usa uma maquiagem porque o brilho quem tem que pôr é o Espírito Santo, não é a maquiagem. Doei todos os meus brincos, tudo que eu tinha de maquiagem, tudo foi doado. Todas as minhas calças, não me sobrou nada. E eu fui então viver esse modelo da Santa Rona da congregação. E isso me fazia muito mal. Apesar de eu ter deixado então de ir para a igreja, eu ainda tinha muito medo de sair desse modelo. E eu fui morar sozinha então, quando esse casamento acabou. Aluguei um apartamentinho para mim, ali fiquei enfurnada 1 ano praticamente, ali sem sair da minha casa, bastante deprimida, com muito medo que tudo fosse acabar. Mas como eu digo, eu já não sabia nem quem eu era. Eu tinha perdido minha identidade, eu não sabia mais do que eu gostava. Eu gostava de ler, eu já não lia, só lia realmente para profissão, para conseguir me atualizar. Outras coisas eu não lia porque não eram de Deus, e no cinema eu não ia, que eu também gostava muito. Me maquiar, não maquiava, sair para beber com amigo ou sair para jantar, não ia, e aquilo foi me consumindo. Até que eu, trabalhando, eu conheci um moço médico também, da minha idade, que também tinha passado por um casamento fracassado, também estava sozinho, mais ou menos nos mesmos moldes que eu. Ele tinha casado com uma pessoa, o casamento não tinha dado certo e tudo, e nós fomos conversando, trocando experiências, e eu descobri que ele também era da congregação.
e que ele também havia sido criado, em especial por uma mãe extremamente abusiva, nos moldes da congregação, e que ele também era uma pessoa que tinha 1 milhão de más lembranças, né? Já tinha passado o pão que o diabo amassou. Para resumir a história, eu me casei com ele, eu namorei bastante tempo, a gente se casou, a gente tem uma filha, a gente é feliz. A gente não vai mais na igreja, eu não uso mais a minha saia, hoje meu cabelo é curto, eu ando maquiada, eu ando perfumada, eu vou no meu cinema, eu assisto os meus filmes. A gente tem uma vida feliz como casal. Ele também não vai. Ele viaja comigo, ele vai pra praia, ele aproveita o sol, ele não tem mais medo de andar de bermuda, né? Porque ele também, quando eu o conheci, também estava num processo aí de desmame da igreja, né? E ele, mais do que eu, ele ficou 9 anos sem frequentar a igreja e com esse medo todo. Então ele não frequentava a igreja, mas a igreja não tinha saído de dentro dele, então ele não fazia nada. Tudo que era proibido lá ele não fazia, de medo que algo acontecesse com ele. E aí um coração machucado encontra outro coração machucado, e isso sim, eu vejo o dedo de Deus aí. E os corações machucados se juntam e são machucados pelo mesmo motivo, por ter passado tanto tempo naquele jugo, por estarem tão deprimidos, por se sentirem tão culpados, por terem as suas vidas tão, enfim, tão destruídas por aquela gente. São fatos esses que eu levaria muito tempo para contar, toda a maldade, né, que foi feita lá dentro. O senhor deve saber que também já deve ter passado um pouco piores do que a gente passou. Mas é só para falar que a gente ouviu muita ameaça, as pessoas da igreja, em especial da família dele, né, muito decepcionadas porque eles ainda frequentam. Ele cortou relações com a mãe dele, desde sempre ele nunca se deu bem por ela ser exatamente como ela é, a típica Santa Rona da congregação, que por fora tá lá, mas por dentro é o sepulcro caiado, e a gente sabe por N motivos. Mas fato é que a gente não conhecia esse canal da Reforma até pouco mais de um ano. E ele, vendo os vídeos na internet, te conheceu, me mandou os vídeos. Eu falei, poxa, então realmente a gente tá certo. Porque até então a gente falava, meu Deus, será que a gente tá errando? Será que Deus vai acabar com o nosso casamento? Vai tirar nossa filha? Vai fazer alguma coisa porque a gente não vai mais na congregação? Porque o Deus da congregação não é o Deus que eu quero ter dentro de mim. Mas mesmo assim a gente ainda viveu com muito medo. Então essa lavagem cerebral desde sempre fez com que a gente, mesmo fora da igreja, tivesse muito medo da punição divina do Deus deles de lá, que poderia arrebentar com a nossa vida que estava tão boa agora que a gente tinha se encontrado, que a gente tinha namorado, que a gente tinha casado, que a gente tinha ido viajar, que a gente fazia as coisas juntos, que a gente sai, que ia viajar, que ia jantar, que ia fazer tudo juntos. A gente tinha muito medo que isso acabasse. Então, eu só queria agradecer por tudo que o senhor tem feito, por abrir mentes, por libertar pessoas de um jugo que já é o mais egoísta, mais maligno possível, porque essas pessoas elas são amassadas, pisoteadas, é tirado o sangue delas, elas se sentem culpadas, elas não têm autoestima nenhuma, elas se sentem um lixo, pó, e a igreja tem interesse que elas continuem se sentindo dessa maneira. E isso é muito triste. Eu tenho certeza que muitas, muitas e muitas vidas foram perdidas para o suicídio por conta dessa igreja, por pessoas que se questionavam como eu, não porque eu questionava aquele homem lá em cima do púlpito, aquele imperfeito, aquele boca maligna que falou para mim de casamento. Mas eu questionava Deus, e as pessoas achavam que Deus não as amava. As pessoas devem achar que Deus não as ama, que Deus as repudia, que elas são pecadoras porque elas não estão de saia, que elas estão usando um batom. Isso tudo, enfim, me fez muito mal, ainda me faz. Hoje eu tenho 42 anos, para mim é impossível esquecer tudo isso, porque
tudo que eu passei me deixou muita cicatriz, mas eu tenho certeza que o Senhor, com o seu trabalho de conscientização das pessoas, ainda mais conhecendo o Senhor as leis e falando, olha, ninguém falou pra você que você precisa aguentar o seu marido, isso não é de Deus, você não precisa aguentar apanhar, você não precisa ser agredida, xingada, abusada, estuprada, porque é isso que a gente acha que a gente tem que ser mesmo. E essa é a única maneira, e em especial para que realmente as mulheres saiam disso, para que elas se libertem disso, para que elas possam descobrir que elas podem ser felizes do jeito delas, que elas não têm que abaixar a cabeça, que elas não têm que ter dependência, que elas não têm que obedecer anciães, que a casa dela é dela, que é ela que manda, que o corpo dela é dela, é ela que manda. Eu tenho muita pena das mulheres que estão lá dentro, muita pena. O jugo é completamente, é um peso que ninguém aguenta carregar. E aí essas mulheres, elas ficam empedernidas, viram aquelas pedras de julgamento alheio de tudo, porque elas realmente são extremamente infelizes. Eu agradeço, não só em meu nome, mas em nome de todas as mulheres que conseguiram se libertar disso. Parabéns pelo teu trabalho. Um grande abraço para o senhor e para sua família.